Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula, nós estudamos dentro da termodinâmica quântica as condições de equilíbrio de Gibbs. Nós vimos que essa condição acontece quando nós temos um acoplamento ultra fraco com o banho térmico e que por conta disso a matriz densidade do nosso sistema quântico vai ser igual à exponencial elevado à hamiltoniana do meu sistema quântico. Hoje nós vamos estudar um capítulo além da termodinâmica de equilíbrio. No caso, nós vamos falar da termodinâmica de equilíbrio não gibbsiana, ou seja, nós vamos falar de um aspecto em que nós não vamos ter mais como matriz de densidade a matriz da exponencial de Gibbs. E como é que nós definimos isso? Então, vamos considerar um sistema quântico S acoplado ao reservatório térmico de temperatura T e que a matriz de densidade obedece à seguinte dinâmica, tá? Onde L é um superoperador associado à dinâmica de S, podendo ser um operador unitário de uma dinâmica termicamente isolada, ou então um operador aberto, ou seja, nós temos uma dinâmica aberta de interação entre o sistema quântico e o meio dele. Dizemos em geral que quando isso daqui acontece, essa matriz de densidade é chamada de uma matriz de densidade de estado de equilíbrio não gibbsiano. Vejam que isso daí é muito semelhante ao que a gente chama de estado estacionário, tá? Eu não sei exatamente porque no livro do professor Daphne e do Steve Campbell, por que eles escolheram chamar não gibbsiano ao invés de chamar estado estacionário, que é algo muito mais corrente na literatura. Mas no caso eu vou tratar aqui como sendo não gibbsiano, utilizar essa nomenclatura, mas até mesmo na notação que eles utilizam, eles dão a entender que está se tratando de um steady state, de um estado estacionário. Então, se por acaso eu vier a falar estado estacionário, entendam que na prática eu estou falando do estado de equilíbrio não gibbsiano que está sendo definido aqui, tá bom? E uma das coisas que caracteriza esse estado é que agora vai existir coerência e correlação entre o sistema quântico e o meio externo, tá? Essa daí é a principal diferença com relação ao equilíbrio de Gibbs, porque no modelo de Gibbs a gente tinha um acoplamento ultra fraco e, portanto, a gente não esperava nenhuma espécie de influência da parte quântica dentro da fenomenologia da termodinâmica tradicional, tá? Mas aqui isso pode acontecer e nós temos nessa situação uma situação de equilíbrio que é a situação não gibbsiana, em que nós temos que o superoperador aplicado em cima da matriz de densidade vai ser igual a zero. Pois bem, então uma vez que nós definimos quem é a nossa matriz densidade, a gente pode definir uma entropia. No caso, eu vou definir a entropia de von Neumann, que foi a mesma entropia que eu utilizei no caso do equilíbrio de Gibbs, que é dado por essa relação aqui, tá bom? Menos a constante de Boltzmann vezes o traço das matrizes de densidades escrita dessa forma aqui. Lembrando que, do ponto de vista matricial, isso aqui é traduzido através dos autovetores, dos autovalores da matriz de densidade, que consegue ser reescrito dessa forma aqui, para que isso daqui tenha
algum sentido matemático preciso, tá bom? Mas a gente pode manipular eles sem problema nenhum. Pois bem, então observando essa definição da entropia de von Neumann, a gente consegue fazer uma brincadeirinha que é somar e subtrair essa quantidade aqui, tá bom? E essa quantidade aqui a gente consegue traduzir ela através da energia média do meu sistema vezes esse KB ln de Z, onde Z é a função de partição do meu sistema. E essa outra parte aqui a gente consegue unir ela nessa outra quantidade S aqui, que eu vou chamar de entropia relativa quântica. Essa entropia relativa quântica ela está medindo o quanto que o meu estado estacionário ou não gibbsiano está desviando do estado de Gibbs do meu sistema, tá bom? Então ela faz uma medição desse processo irreversível que acontece, da diferença entre essas duas situações de equilíbrio, de uma não gibbsiana para uma gibbsiana, tá? Essa outra relação nós conseguimos escrever ela como sendo a diferença entre a energia média e a energia livre de Helmholtz. E aí no final a gente une a energia livre de Helmholtz com a entropia relativa quântica e nós temos agora uma nova quantidade que nós vamos chamar de energia livre de informação, tá? E aí nós temos a mesma relação que nós tínhamos lá do caso de equilíbrio de Gibbs, em que nós tínhamos que a entropia era proporcional à diferença entre o trabalho, entre a energia média e a força e a energia livre de Helmholtz. Só que aqui é escrita como sendo energia livre de informação, que carrega exatamente uma parte quântica dentro dela, dado pela entropia relativa quântica, tá? Então aqui a gente já começa a ver que já começa a ter influência quântica dentro do nosso processo. Isso é bem interessante de se notar, tá? Uma coisa que é interessante de se prever aqui é que essa situação que a gente está estabelecendo de equilíbrio não gibbsiano, ela acontece e ela é comparada a um acoplamento ultra fraco que acontece com um outro banho idealizado, tá? Então, se a gente preparou um certo sistema quântico numa situação de estado estacionário, ele é comparado com uma situação de um outro banho idealizado cujo acoplamento com ele é ultra fraco. E é essa comparação que é feita na prática nessa entropia relativa quântica. Bom, e da mesma maneira como nós procedemos no caso do equilíbrio de Gibbs, a gente pode falar agora de processos isotérmicos, também ainda no caso de processos quase estáticos, tá? E onde a gente pode tirar diferenciais. Então, retirando as diferenciais aqui da entropia de von Neumann, a gente chega que ela é igual à energia média do meu sistema mais uma diferença entre dois calores, tá? Um calor total, que é dado pela variação da minha matriz de densidade, conforme o que nós já tínhamos visto no caso de Gibbs, tá? Mas aparece agora um novo termo, que é devido à energia livre de informação, que é esse daqui aqui, que é dado por essa quantidade aqui, que é justamente a quantidade da energia livre de informação, mais esse termo que se assemelha ao trabalho. E esse objeto aqui, esse calor, ele é justamente o custo energético que é necessário manter no meu sistema para que as relações de coerência com relações quânticas se mantenham, tá? Então aqui a gente tem um calor total, que é justamente a relação
de calor trocado com banho térmico, e do outro lado a gente tem um calor relacionado a um custo energético para se manter os aspectos quânticos do meu sistema. Bom, essa diferença entre o calor total e esse calor C de correlação, ele pode ser escrito como sendo um decay em excesso do meu sistema, que está associado única e exclusivamente ao custo entrópico do meu sistema. Então ele é dado por essa relação aqui, ou seja, a variação da minha entropia de von Neumann está diretamente conectada com a variação desse calor em excesso do meu sistema. E dessa maneira a gente consegue reescrever, definindo um trabalho em excesso dessa maneira aqui, tá? A primeira lei da termodinâmica para esses sistemas de equilíbrio não gibbsiano, dessa maneira aqui, tá? Onde a gente tem que a variação da energia do meu sistema é igual à soma da variação do meu trabalho em excesso mais do meu calor externo, tá? E daqui dessa relação a gente consegue derivar novamente aquela relação inicial que nós estabelecemos lá no início, que é a variação da energia é igual a um custo energético entrópico mais um custo energético relacionado aos aspectos quânticos do meu sistema, aos aspectos, na verdade, do trabalho, porque aqui dentro tem a energia livre de Helmholtz, e mais as correlações quânticas que estão incluídas na variação da minha entropia relativa quântica. Perfeito? Então, era basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, a gente consegue restabelecer as leis da termodinâmica para esses sistemas de estado estacionário ou não gibbsiano, tá? As mesmas relações que nós tínhamos para o caso gibbsiano são recuperadas, mas agora nós precisamos adicionar uma contribuição quântica que está relacionado principalmente a uma entropia relativa quântica que relaciona o estado não gibbsiano com o estado gibbsiano, ou seja, uma situação real com uma situação idealizada, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.